Essa coisa, as pessoas entendem que é recente essa ojeriza de uma parte da população e de uma parte da grande mídia ao movimento sindical, à organização de esquerda, né? E não é, né? Isso que acontece hoje com essa coisa do antipetismo, e nós sempre tivemos uma relação muito independente de partido político no sindicato, mas a maioria de nós era militante do PT, né? A grande maioria de nós, inclusive eu, à época, já era bastante simpatizante do PT, né? E eu me lembro que desde o início, no 89, o Lula tinha disputado a eleição, perdeu para o Collor de Mello, né? E um governo de muita turbulência. A gente entra, assume o sindicato em 91, né? Tem o impeachment do Collor, que foi um dos momentos mais extraordinários que eu vivi nessa minha vida sindical, que o movimento sindical brasileiro, a CUT, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, foi essencial para o impeachment do Collor, a nossa participação nas ruas, a participação das bancárias, dos bancários, o nosso engajamento, né? Propiciou muito o desgaste da imagem do Collor de Mello. Eu lembro do dia famosíssimo que ele chama todo mundo para sair de verde e amarelo, né, para defender isso, né? Perceba-se que isso não é novo, né? O sindicato organiza os trabalhadores e a gente sai manifestando-se contra o Collor, pelo impeachment do Collor. Isso foi um momento importantíssimo, né? Aí teve a eleição de 94. Em 94 o Lula disputa de novo a eleição, e a eleição é disputada pelo Fernando Henrique Cardoso, candidato já da situação, com o Collor de Mello impeachmentado, o Itamar Franco de presidente, Fernando Henrique era ministro da Economia e tinha, para quem é e vai lembrar, o Plano Real, né? Que era um plano que tinha acabado de ser colocado em prática e que fez o PMDB, na época, o PSDB, ganhar a eleição em todos os estados do Brasil, né? Por conta de um plano que, a princípio, parecia ser um plano salvador da economia. Depois a história demonstrou que não era bem assim. Mas, enfim, o Fernando Henrique ganhou, eleito. E nessa época tinha uma discussão muito forte no movimento sindical, que era a automação, né? Chegava muito forte no sindicato, a terceirização chegava muito forte no setor financeiro, né? E a questão da globalização, né? Que tirou muitos empregos nossos. A automação e a terceirização no governo Fernando Henrique, ela foi um fenômeno mundial, mas aqui no Brasil, muito, muito forte, né? A ideia contra os bancos públicos, né? A ideia de privatizar todo o setor financeiro e a ideia de ter uma economia globalizada. E nós, à época do sindicato, nós lutávamos muito pela manutenção dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque isso significava diminuição de direitos e demissão. Nessa época você pode fazer uma pesquisa, a quantidade de bancários e bancárias demitidos, a quantidade de postos de trabalho que deixaram de existir em 94. E já nessa época, fazer sindicalismo era muito difícil. Eu, diretor sindical de base, na Regional Moca do sindicato, cansei de ter confronto físico nas ruas, quando a gente estava com microfone, com carro de som, fazendo um discurso na frente de uma agência bancária, falando contra o Plano Real, falando contra a terceirização, contra, não a globalização, mas essa ideia de globalização que tirava empregos, e a gente era chamado já naquela época de ultrapassados, né, de bando, de seita, e tinha uma altíssima popularidade. O Fernando Henrique tinha altíssima popularidade, e o que a gente mais ouvia, estando na rua, era o vai trabalhar, vagabundo.
É uma frase que ficou marcada no meu início no movimento sindical, né? Nós estávamos fazendo uma manifestação, era vai trabalhar, vagabundos, está atrapalhando, vocês na realidade querem só a mamata do imposto sindical e vocês são um mal para o Brasil, vocês são uma seita. Então já tinha esse antipetismo, esse antissindicalismo o tempo inteiro que eu fui dirigente sindical. E o nosso sindicato era extremamente combativo, porque ele fazia o sindicalismo da organização dos trabalhadores, mas também um questionamento à ordem que havia no Brasil, ou à desordem que havia no Brasil, que não tinha menor interesse para os trabalhadores. Então a gente fazia o enfrentamento político, a política vigente na época, principalmente em defesa dos bancos públicos, em defesa de um sistema financeiro que fosse voltado ao interesse da sociedade e não ao interesse só dos banqueiros. À época nós apresentamos projeto de lei no Congresso Nacional regulamentando o sistema financeiro, então você imagina quanto a gente era enfrentado, porque a gente ousava a não concordar com o status quo e o sindicato era estruturante para essa batalha que a gente fazia na defesa dos trabalhadores e na defesa de um novo país, né?